Para a gente começar a aprender qualquer coisa, qual que é o primeiro passo? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa única frase, uma sabedoria bem antiga que dá uma resposta, olha, surpreendente. É uma ideia que vem moldando o pensamento há milênios, e nós vamos descobrir exatamente por quê. E tá aqui, o versículo central de hoje, direto do livro de Provérbios. É uma declaração bem profunda, quase um paradoxo, né? Coloca uma emoção que parece negativa, o temor, como o ponto de partida para todo o conhecimento. Vamos investigar isso mais a fundo. Então a grande questão que fica é, como assim o temor, algo que a gente geralmente tenta evitar, pode ser a porta de entrada para o saber? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Para entender essa ideia de verdade, a gente precisa primeiro decifrar a frase mais importante desse provérbio. Vamos dar uma olhada no que essa palavra temor realmente quer dizer no seu contexto original. Para focar no que é essencial, vamos começar com uma pergunta bem direta. Se estamos procurando pela origem, pelo ponto de partida, o que exatamente é o princípio do saber? A resposta é clara e direta: o temor do Senhor. Só que isso só leva a gente para outra pergunta, não é mesmo? O que exatamente é esse temor? Com certeza não é aquele tipo de medo que paralisa. E aqui está o pulo do gato. Não estamos falando de pavor, de terror. O temor do Senhor aqui é definido como uma reverência profunda, um respeito imenso e uma disposição para obedecer. É a base, o fundamento de toda a verdadeira sabedoria. Então a gente começa a ver uma escadinha lógica se formando, né? Tudo começa com a reverência. Esse respeito fundamental vira o alicerce onde a sabedoria é construída. E só com esse alicerce firme no lugar é que uma pessoa se torna, receptiva e pronta para aceitar o ensino. Mas o provérbio não para por aí. Ele apresenta dois caminhos bem distintos, duas mentalidades opostas. Já que a gente vê o caminho do sábio, vamos agora dar uma olhada no seu contrário. A pergunta que vem agora foca no outro personagem dessa história. Quem é que despreza a sabedoria e o ensino? Quem é que escolhe ativamente virar as costas para o conhecimento? A resposta, de novo, vem na lata. Os insensatos. A distinção não podia ser mais clara. De um lado, o começo da sabedoria pela reverência, do outro, o desprezo por ela, que é o que define a insensatez. Aqui o contraste fica poderoso. O ponto de partida, ter reverência ou não ter, define toda a jornada. De um lado, o sábio que reverencia, que valoriza e que busca. Do outro, o insensato que não tem respeito, despreza e rejeita. É bem aqui que os caminhos se separam para sempre. E isso mostra a consequência de uma forma brilhante. Para o insensato, essa falta de reverência por uma autoridade maior significa que o aprendizado não tem onde se segurar, não tem âncora. O conhecimento fica vazio e é facilmente descartado porque não existe um fundamento para ele se firmar. Ok, depois de analisar as duas partes desse provérbio, qual é a lição prática? A análise nos oferece um conselho final, um resumo de tudo que a gente viu até agora. Vamos olhar para o provérbio completo mais uma vez. Agora, depois de desmontar ele todo, dá para ver como as duas metades se encaixam perfeitamente, formando um argumento coeso e muito poderoso sobre a origem do verdadeiro saber. Então, o que a gente pode levar disso tudo? O conselho prático que sai do provérbio é um chamado para a ação em três partes. Primeiro, cultivar esse temor que é pura reverência. Segundo, valorizar de verdade a sabedoria. E terceiro, que talvez seja o mais desafiador, aceitar a instrução com humildade, reconhecendo que sempre existe mais para aprender. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se o conhecimento é uma jornada, qual é o primeiríssimo passo? De acordo com essa sabedoria antiga, tudo começa não com o que já se sabe, mas com a atitude que se tem diante daquilo que não se sabe. Onde então começa a verdadeira sabedoria?